Senhor, vamos acomodar o pessoal aí de trás. Toma teu lugar, mas não se assente não, fique de pé. Aleluia. Que bom que você está aqui. Deus tem algo poderoso, eu creio. Quero te convidar a você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo Jeremias capítulo 29, versículo 11, por favor. Jeremias 29, 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor,
e farei com que mude a sorte de vocês. Amém? Eu quero muito te convidar a você entrar nesse lugar de adoração ao Senhor nessa noite. Quero muito que você entre nesse lugar daqueles que buscam de todo o coração, porque a palavra é essa, que se a gente buscar, nós não só vamos ser ouvidos, como nós também vamos, Deus vai deixar que eu e você o encontre, e isso para mim é incrível. E a palavra fala que é só eu e você fazemos isso de todo o nosso coração. O meu convite, você já está aqui, você já veio participar de um culto, é que você deixa as diferenças, as convicções, mas que você dê realmente um lugar para que o Espírito Santo possa falar, ministrar ao teu coração, que você possa chegar e falar: Senhor, eu estou aqui de todo o meu coração, eu quero te buscar hoje com todo o meu entendimento, com todo o meu coração, quero te encontrar nessa noite. Pai, é essa a nossa oração, Deus. Como igreja do Senhor, nós queremos te encontrar, queremos atrair a tua presença, queremos atrair a tua glória, queremos mandar para o céu uma verdadeira adoração, Pai, que suba como incenso, que mova o céu, Pai, que movimente o céu, Pai, uma adoração que chame a atenção do céu. Pai, minha oração é essa, que o nosso culto chame a atenção do céu nessa noite, Pai. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor olhe para as nossas vidas, que o Senhor olhe para os nossos corações. Tua palavra fala que o Senhor não despreza um coração contrito, quebrantado, que, Pai, essa possa ser a posição dos nossos corações nessa noite. Queremos entregar uma adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque a mão assim na sua cabeça. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, me ajude a entregar uma adoração, um culto agradável ao Senhor. Tudo aquilo que impede o meu culto, eu repreendo em nome de Jesus. Eu declaro que a minha mente, o meu coração estão ligados ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias. Jesus vive, amém? A palavra do Senhor nos diz que chegará um tempo em que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará o seu santo e poderoso nome. E é isso que nós iremos fazer nessa noite, declarando junto com os anjos, junto com os céus: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Vamos adorar. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos.
foi perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Oh Jesus, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Vamos declarar mais uma vez. E os anjos, E os anjos clamam, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. nós como teu povo cantamos, Jesus. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, Pai.
Nós te exaltamos nesse lugar, nós te entronizamos, Jesus. O teu nome é acima de todo nome, Pai. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao Senhor, Jesus. O teu povo está reunido nessa noite, Pai, para te exaltar, para te entronizar. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Jesus. O Senhor é o único digno de receber honra, glória, Pai. Nós declaramos: santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Digno, 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 somente o Senhor é digno, Pai.
digno do nosso coração, Jesus. Digno de tudo. Digno de ser o centro da nossa casa, da nossa família, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual.
que a vida é o teu amor. Do meu amado, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Esse é o nosso anseio, Jesus. Esse é o nosso desejo, Jesus. É simplesmente a tua presença, Pai. É o que nos basta. É a tua presença, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos
porque o Senhor está nesse lugar, porque o Senhor recebeu a nossa adoração, porque o Senhor está nos tocando, e aonde é o Teu toque, a transformação, a cura, a libertação, a renovação, Pai. Onde há o Teu toque, Jesus, a vida. E é isso que nós pedimos essa noite, Pai. Vida de Cristo Jesus nesse lugar, Pai. Espírito Santo, nós Te agradecemos por todas as coisas. Nós Te agradecemos porque o Senhor é santo, porque o Senhor é perfeito. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Nós Te agradecemos porque o Senhor está cuidando da Tua noiva, porque o Senhor está cuidando de cada família aqui presente, porque o Senhor está zelando pela nossa vida, Jesus. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós agradecemos, Jesus, por essa oportunidade de podermos contemplar a Tua presença mais uma vez, mais um dia. E esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, Pai, que o Senhor volte logo para nos buscar. Que esse seja o maior anseio do nosso coração. Não seja aquilo que nós iremos fazer amanhã, não seja as tarefas dessa semana, mas que seja, Jesus, o dia em que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja, para que iremos com o Senhor, Pai, morar juntamente nos céus, Pai, para que aonde o Senhor estiver, estejamos nós também. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Espírito Santo, nós Te agradecemos por todas as coisas. Pai amado, agora nós trazemos diante do Teu altar o nosso coração em primeiro lugar, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, em sinal de gratidão ao Senhor e pedindo que o Senhor continue abençoando, continue suprindo, continue cuidando, Pai, de cada detalhe das nossas vidas. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo. Crianças de 1 a 11 anos, culto especial. Você que está em pé, acomode-se. Acende a luz da igreja para mim, por favor. Isso. Paz do Senhor. Para aqueles que chegaram depois das 19, Deus abençoe seu coração. Que bom que você veio. Muito temor. Muita expectativa, tudo aquilo que eu sei que Deus quer fazer, eu oro para que realmente Ele faça, para que a gente tenha todo o entendimento. Comecei esse culto pedindo isso, para que os nossos corações estejam atentos, focados, e eu quero chegar num lugar com você, construir um caminho aqui essa noite. Queria muito ter o entendimento, para que você acompanhasse, refletisse junto comigo, para que você deixasse a própria palavra do Senhor conduzir o teu coração, falar contigo.
Salmo de número 89, versículo 20. Eita glória! Diz o texto o seguinte: encontrei Davi, meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Amém? É isso que está escrito aí? Então diga assim comigo: encontrei Davi, meu servo. Baixe sua cabeça. Pai, essa... Faz aquilo que o Senhor quer, Pai. A igreja é tua, mas que o Senhor nos encontre nessa noite, assim como o Senhor encontrou Davi. Esse talvez seja o maior privilégio, Senhor, de qualquer homem, de qualquer mulher. Traga esse entendimento, esse desejo, esse sentimento, essa fome no nosso coração. Que a tua unção, que a tua palavra, que o teu Espírito, aquilo que só o Senhor pode fazer nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente. Pai, eu oro para que a tua palavra, Pai, para que o Senhor faça, que eu possa ser simplesmente um instrumento, um canal da tua graça, do teu amor, da tua palavra, da tua unção. E que a nossa igreja, Pai, que esse povo, que cada vida que veio aqui, onde essa palavra entrar, que seja vida de Deus nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero abrir muito meu coração essa noite de algo que mexe muito comigo. E mexe com a minha vida, mexe com a minha caminhada cristã. Eu creio que o desejo, a vontade do céu, de Jesus, de Deus, é da mesma forma que ele encontrou Davi, e o salmista diz isso, é ele encontrar eu e você também. Obrigado pelos 5 amém. Eu creio de todo o meu coração, querido, que o desejo de Deus no céu é encontrar eu e você. Nós temos falado muito nesse lugar, e eu quero que você tenha essa convicção, que nós somos escolhidos, que Deus, para mim, Ele não faz acepção. Efésios 1, versículo 4, fala que desde antes da fundação do mundo, que nós fomos escolhidos. Eu e você, nós somos escolhidos. Mas também Mateus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então parece que há uma controvérsia nisso. E na verdade para mim não há nenhuma, porque a palavra do Senhor é que o Senhor amou o mundo, e o mundo é todos nós, que deu seu Filho. Então, eu não consigo imaginar que Deus gosta mais de um, ama mais outro. Não, querido, a vontade do céu é que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. A questão é, de novo, a resposta que eu dou a esse chamado. Aquilo que eu e você fazemos com essa escolha do céu, a maneira que nós caminhamos. E eu quero falar hoje sobre nós chamarmos a atenção do céu. E eu falei isso porque eu já falei isso algumas vezes aqui, mas igual eu comecei, é algo que mexe muito com o meu coração, é uma oração que eu faço, é um desejo que eu tenho, e eu queria muito que
que isso também entrasse em você como igreja. Porque tem algumas pessoas, tem alguns lugares, tem algumas igrejas, tem alguns ambientes que vão chamar a atenção do céu. Diga assim, tem alguns que vão chamar a atenção do céu. Para quem gosta de tema, eu coloquei céu, eu estou aqui. Você pode dizer isso? Fala, céu, eu estou aqui. Eu queria que você entendesse isso, queridos, porque é natural do homem nós sermos notados. É natural do homem você ser reconhecido, você querer ser visto, você querer ser escolhido. Você já pensou por que você faz um story? Se não é para alguém ver. A gente faz, querido, para o outro ver, para a gente ser notado de alguma forma, para a gente ser reconhecido, seja por trabalho, seja por amizade. Mas tudo que nós fazemos é para, de alguma forma, nós sermos notados. Agora, para mim, o maior privilégio que nós temos é a gente ser notado pelo céu, a gente ser visto pelo céu, é eu chamar a atenção do céu. Escute bem, para mim existem pessoas anônimas na terra, mas que são famosas no céu. Tem pessoas que, um dia Elias chegou e falou assim, eu preciso morrer, vou para a caverna, estou sozinho, não aguento mais, só sobrou eu, não tem mais profeta. Deus, ele fala para Elias, não senhor, tem ainda 7.000, que não são famosos na terra, que talvez seja improvável, que talvez seja rejeitado, que talvez não seja reconhecido na terra, mas eles são famosos no céu, eu conheço eles. Sabe, e isso enche meu coração de expectativa, enche meu coração de ânimo, enche meu coração de uma necessidade de querer isso para mim. Eu quero que você entenda isso, queridos, porque aonde Jesus ia, pensa comigo, quero que você pense. Jesus, ele veio com muita autoridade, com muito poder, fazendo sinais, maravilhas, entregando as boas novas do Evangelho, e aonde Jesus ia, tinha uma multidão com ele, sim ou não? Jesus ia para cá, querido, era uma multidão que seguia, apertava, porque todo mundo queria conhecer, todo mundo queria ver os sinais, todo mundo sabia que ele carregava algo diferente. Então tinha um povo, escute, tinha um povo, eu não estou falando que continuou na sua casa, que continuou nos seus afazeres, eu estou falando que tinha um povo que deixou a sua casa, que talvez deixou o trabalho, que deixou outras prioridades, para ir até Jesus, seja por curiosidade, seja por necessidade, seja porque ele queria alguma coisa, mas deixou para ver Jesus, para estar com Jesus, e essa era uma multidão, amém? Mas não era toda essa multidão que chamava a atenção de Jesus, tinha alguns que chamavam a atenção do céu. E o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite é justamente isso. Talvez a gente saia da nossa casa, igual a multidão, você deixou, você poderia estar fazendo outra coisa, você está vindo na igreja faz tempo, ou talvez seja o primeiro dia que você vem, glória a Deus, seja bem-vindo. Mas às vezes nós estamos, sabe, seguindo, deixando de fazer, mas a pergunta que eu tenho, para mim, para você, nós somos um daqueles que estão ali como multidão, que está no lugar certo, no momento certo, querendo a coisa certa, mas que é mais um. Ou nós somos um daqueles que vai chamar a atenção de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Eu penso nisso, querido.
Eu penso. Porque isso é algo individual. Porque isso é algo particular. Porque isso é um desejo, é uma fome que tem que estar dentro de mim e de você. Deixa eu clarear isso para você, biblicamente. Jesus estava andando, tinha muitos doentes, muitos enfermos. Mas tinha um cego que começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Queridos, talvez tinha outros cegos. Talvez tinha gente falando: Jesus, ô Nazareno, eu estou com o pé machucado. Talvez tinha outro falando: não, Senhor, preciso de um emprego, me ajuda. Querido, talvez tinha muita gente necessitada naquela multidão. Tinha muita gente ali naquele lugar que talvez queria alguma coisa, mas por algum motivo, a hora que o cego Bartimeu chegou e começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou. O povo desanimava, falando: não, para de falar, ele não vai te ouvir, você é só mais um no meio da multidão. Mas ele continuava: não. Jesus para, querido, porque Bartimeu foi diferente, chamou atenção. Jesus está andando na mesma multidão, todo mundo gritando: Senhor, me cura, Senhor, vai na minha casa, Senhor, me ajuda, eu estou com problema na família, estou com problema no emprego, eu preciso do namorado, eu preciso do esposo, eu estou doente. E naquele aperto, Jesus, para, alguém me tocou. Como assim, Senhor? Está todo mundo te tocando. Não, você não está entendendo. Eu senti algo diferente. De mim saiu virtude. Essa pessoa tem algo diferente. Porque tinha muitos tocando. Tinha muitos ali ao redor. Tinha muitos necessitando. Mas tinha uma mulher que tinha um fluxo que ela falou assim: eu só preciso relar. Ela tinha uma fé diferente. Ela tinha algo, querido, que parou o céu. Ela tinha algo que Jesus falou: não, para. Vamos para outros que eu gosto muito. Zaqueu, ele sobe numa árvore. E sabe por que eu gosto de Zaqueu? Porque a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia que fazia 12 anos. Ela precisava de uma cura. O cego Bartimeu: o que quer que eu faça? Eu preciso ver, Senhor. Ele era cego. Agora, e Zaqueu? Zaqueu era rico. Zaqueu talvez não tivesse problema, talvez ele estava vivendo um momento lindo. Talvez a família dele estava tudo certo. Como é que está teus filhos? Ixi, rapaz, é uma bênção. Honra. Eu e minha esposa, tudo fazendo faculdade, os meninos abençoados. E tua vida financeira? Nossa, não sei nem onde eu ponho dinheiro. Querido, entenda isso. Porque às vezes quando a gente está em necessidade, a gente quer muito tocar, chamar atenção. Mas Zaqueu, ele não tinha uma causa específica. Ele subiu na árvore porque ele queria conhecer Jesus. E Jesus chega para ele da mesma forma. Quantos queriam conhecer Jesus que você acha que estava ali? Jesus fala: eu vou jantar com você. Prepara lá um churrasco que essa noite é nós. Davi, Atos, esse eu preciso que você abra, porque eu preciso usá-lo. Atos 13, versículo 22. E tendo tirado esse, levantou-lhe o rei Davi, o qual também dando testemunho disse: achei, quem que eu achei? Filho de Jessé, homem segundo o meu. Queridos, imagina o céu olhando para mim, para você, e falando assim: achei o Marco, a Jaque, achei o Lucas, a Genadesca.
quero que você pense que se Deus achou Davi, um homem segundo o coração, é porque ele estava à procura. É porque Deus procura. É porque Deus quer. É porque Deus quer encontrar. O salmista falou, encontrei Davi. Agora que o texto fala, achei Davi. Sabe, queridos, eu poderia ficar a noite inteira dando exemplo para você. Se você pegar Noé, Deus falou assim, eu achei graça, homem justo. Porque esse homem é justo, salvou toda ele e a sua casa. Se você pegar Maria, mãe de Jesus, mulher graciada, você é uma mulher virtuosa. Deus achou Maria, achou uma mulher com talento, uma mulher cheia de graça. Se você pegar Cornélio era um gentil, nem era crente, mas a palavra fala assim, a oração e a esmola dele subiu até mim. Quantas pessoas, quantos gentios, quantos cristãos estavam orando? Quanta multidão talvez estava orando, mas Deus falou assim, Pedro, vai lá, porque tem um homem que me chamou a atenção, que não só a oração, querido, mas a esmola. Isso eu não sei se fala com você, porque subir a tua oração, a minha oração, nós estamos acostumados. Agora, subir esmola no céu, você já pensou que o teu financeiro pode interferir, pode mexer no céu? Que o teu coração com isso, mas nem vou falar sobre isso. Sabe, e eu estava orando sobre isso. Falei, Senhor, nós como igreja, o Senhor me trouxe para Nova Mutum. Estou longe da minha casa, da minha família, dos meus amigos que eu cresci. E você também. E eu louvo a Deus por isso, querido. Eu não falo isso murmurando nem reclamando, muito pelo contrário, eu sou muito grato, porque eu quero estar no centro da vontade de Deus, seja lá onde for, amém? Agora minha pergunta é, nós somos a multidão que deixou algumas coisas, que quer estar perto de Jesus, que quer beber de Jesus, que de alguma forma quer conhecer Jesus, que está ali do lado, ou nós somos esses que vai parar o céu? Queridos, eu não falo isso com arrogância, entenda isso com maturidade. Eu não falo isso com prepotência, nem com soberba, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas a minha oração, entenda, hoje, agora é domingo, 19h53, essa igreja, e talvez todas de Nova Mutum estão tendo culto, talvez todas do Mato Grosso, esse horário, estão tendo culto, talvez todas, ou a grande maioria, nesse momento, tem muitas igrejas fazendo culto. Mas como eu oro, os anjos estão lá, santo, 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 adorando o trono, adorando Deus, está lá Deus, Jesus à sua direita, e os anjos adorando, e de repente, Deus dá um para, os anjos, santo, o que foi, Senhor? Alguém me tocou, tem uma igreja que me tocou, Senhor, mas tem um monte de... Queridos, a minha oração é que a Assembleia também toque, que a Casa da Bênção, a Batista, a Presbiteriana. Mas o quanto que o céu tem parado para falar assim, eu preciso ouvir aquela igreja adorando. Para que de mim saiu virtude. Para que tem um povo meu,
Uma igreja linda, apaixonada, que entendeu. Nossa, Pai. Sabe, queridos, é normal a gente buscar o Senhor. Entenda isso. A gente tem lutas, dificuldades, a gente ora. E glória a Deus por isso. E não está em nada errado. Você ora, Deus abençoe minha semana, abençoe minha casa, abençoe minha família. Senhor, eu preciso do Senhor. E a palavra fala, nos instrui a fazer isso. E eu quero sim, que você continue. Mas uma coisa, querido, é a gente procurar o Senhor. Outra coisa é eu ser aquele a quem Deus procura. Diga assim, eu ser aquele a quem Deus procura. Isso tem uma diferença, porque nós acabamos de falar de Davi. O Senhor encontrou Davi, o salmista diz, meu servo. Depois em Atos fala que achei Davi, o homem segundo meu coração. Imagina, Deus fala, achei a tua casa, a tua família, achei essa igreja, achei o teu coração. Sabe, eu creio que Deus procura isso em mim e você. E eu quero ser assim, muito prático dentro disso. Pastor, se Deus procura, o que Deus procura? O que eu tenho que fazer? Como ser essa pessoa que vai chamar atenção? Como ser essa igreja que talvez pare? Queridos, tem um caminho. 2 Crônicas 16, 9, 16, 9, não sei. Procura aí, meninos. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, e se faz forte para com aqueles que têm o coração totalmente dele. Presta atenção, os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando aqueles que têm o coração que é totalmente dele. Diga assim, os olhos do Senhor passeiam pela terra, procurando um coração que é totalmente dele. Por isso que poucos são escolhidos, ao meu ver. Muitos são chamados, queridos, mas essa resposta que nós damos, esse desejo, essa vontade de nós sermos essa pessoa que chama atenção, que quer buscar o Senhor. Em todo o tempo, se você vê Jesus, quando Ele está com os discípulos, Ele nunca pergunta, vocês me aceitam? Ou vocês entendem? Mas a pergunta de Jesus é, o que você deseja? O que você quer que eu te faça? A pergunta de Jesus é, o que você deseja? Qual é a tua fome? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo, teu coração? É realmente que seja todo meu? Por isso que depende muito de mim e de você, claro, querido, claro que totalmente com a ajuda do Espírito Santo, mas é algo intencional, é um desejo, é um lugar, é uma busca, é um processo que eu e você nós temos que esforçar para viver. Eu quero te pontuar também algumas coisas que Deus procura. Eu falei que o Senhor procura. Primeira coisa que Deus procura, eu poderia falar muitas, mas eu quero me ater só a algumas. Diga assim, intercessores. Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta, para que eu não a destruísse, mas a ninguém. Você está entendendo que Deus procura? Que os olhos do Senhor estão lá? E que Ele estava procurando um homem, uma mulher, estava procurando uma pessoa cheia do Espírito Santo que pudesse colocar na brecha, que pudesse interceder, que pudesse entrar nessa causa. Mas diz o texto que ninguém Ele achou. Então o Pai ainda hoje, querido, Ele procura homens e mulheres
de oração. Quando a gente fala em intercessão, a gente acha que é só para o ministério de intercessão. É só para as mulheres do coque. Não, querido, é um chamado para mim e para você. Um chamado de oração é meu e seu. Deus procura homens e mulheres que pudessem interceder por essa terra. Querido, você sabe, eu nem preciso te falar o que nós estamos passando no Brasil. O que nós estamos passando no Brasil? A nossa luta não é contra o governo, contra uma ideologia. Não, querido, a nossa arma é espiritual, é poderosa em Deus para destruir toda sofisma. Muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Eu e você, nós somos chamados para orar por essa terra. Deus procura aqueles que oram pelo Brasil, por Nova Mutum, pelo Mato Grosso. Quantas vezes você orou a semana? Queridos, eu estou falando de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica. Mas eu estou querendo te trazer para um lugar que Deus procura homens e mulheres que realmente chamam a atenção do céu. Tem algo que nós precisamos. Segundo, fala assim: os fiéis da terra. O Senhor procura os fiéis da terra. Eu vou mudar, que a cara de vocês me deu medo. Salmo 101. Versículo 6. Desculpa, não falei, né? Perdão. Os meus olhos procurarão os para que habitem. Querido, olha o que a palavra está falando. Que os olhos do Senhor, Ele continua procurando os fiéis da terra, os justos. Isso tem uma responsabilidade, isso tem um peso. Isso é algo que eu e você temos que ser essa resposta. Sabe, Deus ama a justiça, ama homens íntegros, homens de caráter, homens que são fiéis. Não adianta eu ser um intercessor, uma pessoa que ora, que pede, mas eu não sou o fiel, o justo. Ou seja, querido, domingo eu venho, faço as minhas orações, eu acordo, não, pastor, eu oro todo dia pelo Brasil, pela minha casa, mas aí você sai, vai para o teu trabalho, faz coisa ilícita, pega dinheiro que você sabe que não é teu, mente, engana, para se favorecer, para ter um negócio melhor, e achando que nós estamos sendo espertos, que o sistema é assim, que é assim que a gente vai sobreviver. Querido, Deus procura os fiéis da terra, os homens justos. Um dia Deus chegou e falou assim: eu vou destruir Sodoma. Abraão, ele era esse intercessor. Ele falou: não, Senhor, vou interceder. Se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir mesmo assim? Deus falou: de jeito nenhum. Se tiver 50, Senhor, mas e se tiver só 40? Também não vou destruir. Queria dizer, Abraão, vai 30, 20, 10. Senhor, mas se tiver só 10 justos, mesmo assim eu não vou destruir. E sabe o que aconteceu? Destruiu. Ou seja, não tinha 10 justos. Entenda algo, queridos. O problema de Nova Mutum, o problema do Brasil, eu já falei isso várias vezes, não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O problema da tua casa não é a presença do ímpio, o problema do teu emprego não é a presença do ímpio, o problema da tua escola não é a presença do ímpio, é a ausência do justo, porque onde tem um justo, Deus não destrói, Deus abençoa, Deus muda. Um dia estava lá Ló, Deus chegou e falou assim: eu vou destruir essa cidade, Ló, mas sai você e toda a tua casa. Chegou para Noé, Noé era um justo, Noé, nós vamos salvar, vai acontecer, pega você e toda a tua casa. Querido, se você for justo dentro da sua casa, mas minha família é ímpio, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu irmão, não tem importância, por causa da tua vida, porque se você for justo, a glória de Deus está naquele lugar, e Deus às vezes livra toda a tua família por tua causa. Então você não tem que pensar no outro, você tem que ser o justo que está faltando. O Pai procura os fiéis da terra, os que não negociam, os que continuam firmes no princípio.
Terceiro, e aqui eu me atenho um pouco mais, e a gente conclui só nesses 3, mas fala, João capítulo 4, versículo 23, diga assim: o Pai procura verdadeiros adoradores. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Diga assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos entender um pouquinho essa história, porque isso é uma revelação incrível. Jesus, ele está na Judéia, começa a ter uma discussão, quem é melhor do que quem batiza quem. Jesus falou: não, isso aqui não é para mim. E Jesus, ele vai para Galileia, e da Judéia para Galileia, versículo 4, ele diz: mas é necessário eu passar por Samaria. Querido, Samaria era uma cidade que não se dava muito com os judeus. Era uma cidade que era metade crente, metade pagã. Era uma cidade meio confusa. Mas Jesus, ele deixa muito claro que é necessário eu passar nesse lugar. Os discípulos olham, não questionam muito, né? Então tá, o Senhor está falando, bora, vamos para lá. E a verdade é que Jesus traz uma revelação poderosa que eu gosto demais, para uma mulher, conhecida como a mulher samaritana. E você sabe, já falei muitas vezes, mas a Bíblia traz algumas analogias, toda vez que se refere à mulher, está falando sobre a igreja, sobre a noiva. Então eu quero que você entenda essa revelação hoje, não para a mulher samaritana, mas para a noiva, para a igreja de Nova Mutum. Amém? Amém? Quer dizer, é muito comum a gente usar esse texto para o ministério de louvor. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Mas isso é para o crente, é para mim e para você. É mais um que o Pai procura. É mais uma característica que tem que ter em nós, que o Pai procura. Agora eu te pergunto, por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque Deus é carente? Deus precisa da nossa adoração? Deus está sentimental? Está deprimido? Não, querido. Presta atenção. É porque a adoração, ou os verdadeiros adoradores, eles entram em um lugar de intimidade em Deus. Eles entram num ambiente diferente em Deus. Eles acessam um lugar que nós somos transformados, mudados, restaurados. É um lugar que é como se fosse uma chave, que a gente acessa e a atmosfera muda, e a glória de Deus vem. Quem está com frio, levanta a mão. Quem está com frio, levanta a mão. Verdade, gente, porque eu sei, não é fácil não. Os homens são calorentos, as mulheres são normalmente mais friorentas, e quem fica debaixo do ar é complicado. Põe isso para cima e para baixo aí, por favor. Isso, já olha aqui para mim de novo. Diga assim: onde há verdadeiros adoradores, vai haver manifestação da glória de Deus. Queridos, esse lugar, essa adoração, essas pessoas, esses que o Pai procura, eles acessam um lugar diferente. A adoração, ela abre o céu, a adoração, ela muda o ambiente. Eu falei isso domingo passado, lembra quando Paulo e Silas estavam na cadeia?
Entenda isso, por favor, porque às vezes a gente acha que adoração é esse culto simplesmente na igreja, é esse momento antes da palavra. Não, Paulo e Silas, eles estavam num ambiente talvez inadequado, num ambiente hostil, num ambiente de tristeza, num ambiente de morte, mas ali tinha verdadeiros adoradores, e diz o texto que eles começam a adorar, e a glória de Deus desce, e de repente tem um terremoto, e você conhece toda a história. O que eu estou te falando? É que verdadeiros adoradores, aonde eles estão, independente se é na igreja ou fora da igreja, se o ambiente é propício ou não é propício, a glória de Deus vem e muda-se a atmosfera. Então a tua casa é um peso, talvez tua casa seja um problema, e às vezes você tem que ter medo, eu não vou lá não. Não, querido, se você entender isso, você é um verdadeiro adorador. A hora que você chega, a hora que você entra naquele ambiente, a atmosfera muda, o céu se abre, aquele momento se transforma. Davi era um cara que entendia isso, ele tinha esse coração em Deus. Palácio, o rei, todo mundo endemoniado, todo mundo aquela tristeza, aquele momento, aquele lugar hostil. Davi tinha medo? Não. Abre espaço que vai entrar um verdadeiro adorador da minha harpa, que eu vou mudar essa atmosfera, eu vou mudar esse lugar, não interessa o tanto de capeta que tem aqui, eu entrei, eu vou adorar e essa atmosfera vai mudar. Um verdadeiro adorador. Aonde você for, independente do lugar. Versículo 23, 4:23, cara. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai adorar em espírito. Diga, adorar em espírito. Eu quero trazer algo para nós essa noite, uma chave disso. Às vezes a gente não dá muito crédito ou muita atenção naquilo que Deus está falando. Amém, volta aqui. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, adorar em espírito é algo que é importante a gente entender, porque é um lugar, é uma chave, é uma porta de acesso para a gente viver algo sobrenatural. Entenda que nós somos, você sabe disso, nós somos corpo, alma e espírito, amém? Nós somos formados de corpo, alma e espírito. Mas a Bíblia fala, queridos, para aqueles que adoram em espírito. Eu não estou falando que a gente não tem que adorar em corpo e alma. Isso tudo é o nosso contexto, é a nossa verdade. Isso tudo é necessário, é importante. Você vê que Davi dançou, você vê que nós levantamos as mãos, nós batemos palmas. O que é isso? Eu estou celebrando, estou adorando, estou louvando com o meu corpo. E glória a Deus. A alma, querido, fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente se derrama, e glória a Deus também. Mas o que o texto está falando é aqueles que vão adorar em espírito. Para mim, quando eu volto para o meu exemplo que eu dei para você, se eu pegar a mulher de fluxo de sangue, se eu pegar Bartimeu, se eu pegar Zaqueu, para mim era assim, todo mundo estava adorando ali, todo mundo estava louvando a Jesus, mas esses três, para mim eles estavam conectados em espírito, era algo diferente que chama a atenção do céu. Vocês estão me entendendo, queridos? Que o Pai está procurando isso. O ambiente, entenda isso, o ambiente era o mesmo, Jesus era o mesmo, todo mundo estava no mesmo lugar. Vamos mudar. Todo mundo estava no mesmo culto, era o mesmo pastor, era a mesma palavra, era a mesma equipe de louvor. Mas tem gente que está conversando, dando risada, e tem gente que está sai chorando, falando, Deus do céu, o que foi isso?
isso me faz pensar e me faz querer ser essa igreja, ser essa pessoa, aquele que Deus vai encontrar, aquele que Deus vai achar. Agora, 1 Coríntios 14, versículo 14. Sabe, querido, tem algo na adoração, eu gosto demais, tem algo na adoração que chama a atenção do céu. Tem algo na adoração que chama a atenção do céu. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 15. Que farei, pois? Orarei com o, mas também orarei com a, vírgula. Cantarei com o, mas também cantarei com a. Querido, você está entendendo que aqui o apóstolo ele faz uma distinção. Ele está falando, queridos, de um dom, ele está falando de algo sobrenatural. Quando ele fala sobre o Espírito, ele está falando de dom de línguas, e ele está falando assim, ó, quando eu oro em línguas, eu oro de fato, mas a minha mente, eu estou orando no Espírito, mas a minha mente, ela fica infrutífera. Então o que eu faço? Eu com a minha mente eu oro também. Ele está juntando o Espírito com a alma, com as emoções, e ele está fazendo os dois unirem para chegar focados. Agora ele faz uma vírgula, ele fala, e quando eu canto no Espírito, e isso me chamou a atenção, porque é uma chave que às vezes você tem, que às vezes você não usa. Eu tenho me esforçado, querido, no momento de adoração, de louvor, eu estar conectado, cantando, orando em línguas, e minha mente focada naquilo que eu estou cantando. E eu queria te estimular a você fazer isso também. Ah, pastor, mas eu não oro em línguas ainda, eu não sou batizado. Queridos, então peça para Deus, tenha vontade, porque isso também é para você. Amém? Ah, pastor, eu não tenho, querido, isso não te faz menor nem pior, ok? Entenda isso. Nem menos amado, nem menos importante, de jeito nenhum. Cada um tem seu momento, seu tempo, é Deus que dá do jeito que Ele quer e a hora que Ele quer. O meu e o seu, função, é que a gente tenha esse desejo, essa vontade, que a gente busque, que a gente queira isso, porque são ferramentas disponíveis para mim e para você. Agora, às vezes a gente ora, a gente faz, mas na hora da adoração a gente não usa isso. E Paulo ele fala, queridos, que é uma chave, que isso muda a atmosfera, que isso muda os ambientes, nós entramos em um outro lugar. Vamos para o outro extremo, para você entender o que eu estou falando. Quantas vezes, querido, nós chegamos na igreja e nós cantamos com a alma? Mateus 15, versículo 8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. E o triste é que você continuar a falar assim, ó, em vão me adoram. Escute. Quem que nunca está cantando no louvor, cantando, e que está pensando assim, que pizza que eu vou comer hoje à noite? Fala não, querido. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quantas vezes eu já me peguei? Eu estou falando a nossa carne. A gente entra tanto no habitual, que às vezes a gente está cantando com os lábios. A gente está declarando uma palavra. A gente está no louvor. Mas a gente está pensando, se eu vou comer pizza, se eu vou comer lanche, que pizza que eu vou pedir? E é natural, querido, eu não estou falando que isso já aconteceu comigo quantas vezes. Eu falo, ei Murilo, onde você está a cabeça, pelo amor de Deus, volta aqui para esse lugar de adoração. O que eu estou querendo dizer é que é algo que tem que ser intencional, é algo que tem que ser eu e você, que nós temos que desejar, que nós temos que querer. Davi, aonde, hein? Salmo 103, eu acho, versículo 1, diz assim, ó, bendize a minha alma
ao Senhor. O que ele está falando? Davi, para de pensar na pizza, alma, volta para esse lugar, bendiga o Senhor, louve, agora é hora de adoração, vamos estar conectado, é o momento de eu estar focado. A adoração verdadeira, queridos, eu tenho que estar no espírito, mas tenho que estar na mente, mas tenho que estar no corpo. Quando eu consigo trazer isso de uma forma intencional, é o meu desejo, a minha vontade, então eu começo a chegar no lugar que Deus quer que eu esteja. E quando eu chego no lugar que Deus quer, querido, não tem como, a glória vem, a manifestação vem, porque no meio dos louvores, no meio da adoração, o Senhor habita. Amém, queridos? Quero muito que você experimente, que você flua nisso. É uma ferramenta que às vezes está disponível e você não faz. Vocês estão aí? Amém, queridos? Então não é se eu estou adorando, não é se eu estou no culto, não é se eu estou com Jesus junto com a multidão, é como eu estou adorando. O que me vai fazer chamar a atenção do céu é qual a intensidade dessa minha adoração, dessa minha entrega, o tanto que eu estou sendo intencional, o tanto que eu estou... E sabe por que, queridos, que o diabo, ele levanta tanto quanto a adoração? Você já deve ter escutado milhões de vezes isso. Porque quando você consegue atingir esse lugar de adoração, de presença, quando você entra nesse lugar de intimidade, nós vamos nos tornando. Salmo 115, versículo 8. Diz o texto que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós somos semelhantes, nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então você imagina, quando você entra no lugar de adoração, o que está acontecendo? Eu começo a ser transformado, querido. Eu começo a me tornar semelhante àquilo que eu estou adorando. Quando eu entro em espírito e em verdade, quando eu começo a fluir, quando eu começo a cantar em línguas, a minha mente começa a orar, eu começo a declarar ao Senhor, eu entro num ambiente em Deus, que eu passo a me tornar como Ele. Então as vontades dEle começam a entrar em mim, as características deles começam a entrar em mim, os valores, os princípios começam a entrar em mim, e o diabo fica furioso porque ele não quer isso. Então quando Deus fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores, não é porque Ele é carente, é porque Ele sabe que se a gente entrar nesse lugar, nós vamos nos tornar semelhantes a Ele. Querido, Ele não precisa da minha e da tua adoração. Tem um anjo, milhares, o tempo inteiro, e outra, não desafina uma nota, não erra, perfeita adoração, perfeita. Outra coisa, olha aqui, o Pai procura verdadeiros. Você percebeu que Ele procura adoradores e não adoração? O Pai procura verdadeiros. A adoração Ele já tem, querido. Ele procura verdadeiros adoradores. Então não é querer a qualidade da tua musicalidade. Eu descobri isso, que a nossa adoração sobe para Deus como incenso, como fumaça, como perfume. Graças a Deus que não é como melodia, senão nós estávamos perdidos. Ei, olha para mim. Quem é pai? Quem é pai? Eu como pastor, eu acabo o culto, querido, eu recebo muitos desenhos das crianças, e eu amo isso. As minhas filhas, Laura e Helena, quando elas eram pequenas, elas chegavam, pai, olha, pai. Eu pegava aquele desenho assim, e falava, Senhor Jesus, que linda essa árvore, filha. Não, pai, é eu, você e a mamãe. Nossa, nem percebi. Querido, não tem a ver com a beleza do desenho, tem a ver com a alegria do coração do Pai. Não tem a ver com a beleza da tua musicalidade, tem a ver com a alegria que você está produzindo no coração do Pai, com a tua verdade, com a tua integridade. Queridos, sabe, as crianças vêm com o maior carinho, falando assim, pai.
E o pai recebe e olha aquilo e vai falar que esse desenho é feio para você ver. Querido, a coisa mais linda, é uma obra de arte. Se deixar, ele põe numa moldura e põe na parede. Porque para o pai aquilo é incrível, para o pai aquilo é maravilhoso. É o meu filho, ele veio e lembrou de mim, fez um desenho para mim, trouxe para mim. Uau! É isso, o pai, quando ele olha para mim e para você. Amém? Diga assim: nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Aleluia. Volta que eu já vou concluir isso aqui. Lá para a mulher samaritana. Versículo 14. João 4. Você não lembra. Querido, Jesus oferece água. Tem a revelação, ele encontra a mulher na beira do poço e fala: mulher, eu tenho água, se você soubesse quem está te falando, eu daria água, você nunca mais teria sede, muito pelo contrário, seria uma fonte a jorrar na tua vida. Quando Jesus está oferecendo água, Jesus está oferecendo o Espírito Santo para ela, amém, queridos? Eu falei que a mulher hoje somos nós. Então Jesus chega para a igreja e fala assim: igreja, se você souber quem está aqui, se você souber o que eu tenho para vocês, a quantidade de água, de espírito, de autoridade, de poder que eu tenho ainda para derramar em vocês, queridos, seriam uma igreja que vão jorrar para o resto da vida. E aí a igreja fica empolgada, fala: Senhor, eu quero dar essa água. Versículo 15. Eu quero, me dá assim, porque eu não quero ter mais sede. Queridos, a igreja toma uma atitude, a igreja quer, amém? Jesus está trazendo uma revelação de uma adoração que o Pai procura, de pessoas, de um biotipo, de um formato que Deus quer, que Deus procura. Então a igreja fala assim: Senhor, eu quero, me dar essa água. Aí aos nossos olhos, Jesus poderia falar assim: uau, então toma aqui, pega de baldada, vai, receba. Mas, versículo 16, abre lá para mim. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu, e vem cá. Próximo. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste. Quantos maridos? Quantos maridos? E esse agora que você tem não é teu. Isso você disse com verdade. Vamos lá. Essa mulher, Jesus oferece o Espírito para a igreja. A igreja fala: ok, eu quero, me dá esse Espírito, me dá dessa água. Eu quero beber para que eu não tenha mais sede. Então Jesus fala assim: ok, mas vai lá. E antes, chama os teus amores. Vou mudar isso para ficar melhor, tá? Chama as tuas paixões. Senhor, eu não tenho paixão nenhuma. Verdade. Você não tem, porque no teu contexto, na tua vida, agregada a você, no teu costume, nas tuas convicções, você já teve 5. E isso que você tem agora, que você acha que é amor, ainda não é. Parentes para mim. Vamos lá em 2 Reis 17, versículo 29. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios nas cidades em que habitava, e os puseram nos santuários dos altos, que os quem? Tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos a Adrameleque e Anameleque, deuses do Sefarvaim. Vamos lá, acompanha comigo aí, versículo 30. Os babilônios, número 1, fizeram Sucote e Benote. Número 2, os cutistas fizeram Nergal. Número 3, os amatistas fizeram Azima.
Número 4, os aveus fizeram Nibás e Tartaque. Número 5, os sefarvitas fizeram Adrameleque e Anameleque. Os samaritanos, antigamente, eles se corromperam com outros deuses pagãos, por isso que eles não se davam mais. A adoração dos samaritanos, eles adoravam ao Senhor Jesus, escuta isso, é nesse monte que o nosso Pai fala que nós temos que adorar, mas tinha dentro da cultura, tinha dentro das convicções, deuses dos babilônios, deuses dos cutitas, tinha, queridos, 5 maridos, tinha 5 amores, tinha 5 outras formas que eles também adoravam, e esse agora que ela achava que estava adorando, que estava tudo certo, ou esse amor, não estava certo, porque Deus, Ele não divide a glória com ninguém. Jesus está chegando para essa mulher, entenda isso, igreja. Jesus está chegando para essa igreja e está falando o seguinte: eu procuro verdadeiros adoradores, eu tenho uma água para oferecer, que vai ser uma fonte a jorrar. A igreja fala, eu quero, mas ele fala, mas primeiro você tem que olhar os teus amores, você tem que olhar aquilo que está dentro de você, porque não adianta você vir e adorar nesse monte hoje no domingo, adorar ao Senhor Jesus, e amanhã você adorar um outro amor, é você ter uma outra paixão. Não adianta eu vir hoje adorar o Senhor, e com essa boca, amanhã começa a sair palavrão, começa a sair mentira. Não pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Não pode do mesmo lugar fluir para um Deus e amanhã para outro Deus e depois para outro Deus. Como que pode, queridos? Deus procura os fiéis, por favor. Você vem e declara que Ele é santo, você declara aleluia, você declara que o nome dEle é lindo, que para sempre Ele é Deus, e amanhã você xinga, e amanhã dessa boca você fala mal, você conta piada suja, você declara aquilo que não edifica Deus. Você atrai hoje a presença de Deus e amanhã você atrai a presença do capeta, dos outros amores. Jesus falou, não, está errado, isso que você acha que é amor não é, esse que você acha que é teu marido hoje, não é. Mas ele continua, mas vem a hora e já chegou. Não é que vai chegar, já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em, porque são esses que o Pai, amém, queridos? Cadê a equipe de louvor? Só para vocês acharem que eu estou acabando. Escuta. Toda essa revelação, Jesus faz para uma mulher na beira de um poço. Toda essa revelação da verdadeira adoração é para uma mulher pecadora, falha, como todos nós, na beira de um poço. Eu não sei se você sabe, mas tinha uma tradição antiga, por conveniência, acredito eu, na minha ignorância, que era do povo judeu, mas o carregar água, o buscar água, era uma função da mulher. A mulher que tinha esse ofício. E quando um homem, escuta isso, queria arrumar uma esposa, ele ia para a beira do poço. Por quê? Porque era o lugar que ele encontraria, porque todo mundo precisa de água todo dia.
E as mulheres, você quer uma estratégia mais inteligente para um homem do que essa? Vou ficar aqui porque as mulheres da cidade inteira vai vir aqui, eu vou achar a minha hoje. Hoje a gente faz isso, querida, onde? Os crentes fazem na igreja, né? Vou lá, mas não está fácil não. Vou orar por você, Deus dá, arrumar a tua causa, Senhor. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. Abraão estava lá, ele chama, como que chama o servo dele, hein? Eliezer, eu acho que é isso. Chama Eliezer e fala: Eliezer, vai lá no meu povo, na minha parentela, porque você precisa buscar uma esposa para Isaac. Aonde que ele está? Na beira do poço. Quem que chega? Rebeca. E ele começa a falar com Rebeca, fala: pronto, é essa, Senhor, já de cara, o lugar abençoado é a beira do poço. Chega Zípora, mulher de Moisés. Moisés acha ela, onde que ela estava? Na beira do poço. Agora Jesus está sozinho conversando com a mulher na beira do... Os discípulos olham e falam assim: rapaz, mas esse negócio está meio esquisito. Você pode ler o texto que os discípulos acham estranho isso aí. É minha interpretação, eu que estou levando para isso aqui, tá, querido? Você retém aquilo que é bom para você. Mas Jesus, os discípulos olham, acham aquilo estranho. Mas o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite, para a gente concluir? É que Jesus está falando para uma igreja o seguinte: igreja, se você deixar esses amores, se você entender quem que está te oferecendo essa água, se você entender que eu tenho todo o poder, toda a autoridade, se você abandonar isso aí, você não só vai ser a minha noiva, mas você vai ser a igreja apaixonada, que vai ter relacionamento comigo, que vai ter intimidade comigo, e que um dia eu vou voltar para buscar, para resgatar para todos sempre. Amém? Fica de pé. O Pai procura, meu coração vibra, querido, sabe, anseia, para que a gente como igreja, não como pessoa, querido, sabe, a gente como igreja, que a gente possa chamar a atenção do céu, que Deus possa olhar para o meu e para o seu coração, e possa falar assim: ó, eu encontrei, e falar o teu nome, eu encontrei, e falar a tua família. Ele olhar para Nova Mutum e falar: eu encontrei uma igreja que tem me tocado, que tem chamado a atenção, eu achei um povo, eu escolhi, eu ungi. Isso é algo que Ele procura. Eu e você somos intercessores, eu e você temos que ser os fiéis, mas eu e você temos que ser os adoradores. Só tem um amor, só tem um digno, o único que é verdadeiro, o único que é o caminho, o único que é a vida, não tem outro, querido. Enquanto o louvor toca, eu queria muito que você, no teu lugar, se você quiser sentar, ajoelhar, em pé, mas eu queria que você pensasse nos amores. Jesus não quer que você venha no domingo e adora nesse monte. O versículo seguinte é 24, se eu não me engano. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos aquilo que nós conhecemos. O que Jesus está falando para aquela igreja é que a adoração é muito mais do que vir e cantar no início do culto. É uma vida, é uma entrega, é um entendimento, é eu querer e abandonar esses amores, eu abandonar aquilo que desagrada, eu abandonar aquilo que compete. Sabe, querido, talvez o teu trabalho compete, talvez o dinheiro compete, talvez a tua carne, querido, quantas são os amores que nós temos que às vezes competem com aquilo que Jesus é por nós. Sempre a glória, a manifestação de Deus vai vir num lugar que Ele é reverenciado, num lugar que tem temor do Senhor e num lugar que tem santidade. Nós somos pecadores, todos nós,
mas nós temos livre acesso ao Pai e temos um sangue disponível que nos purifica. Então, enquanto a equipe canta, enquanto a equipe ministra, eu quero que você ore por esses amores, e eu quero que você peça perdão. Eu não sei se foi dos babilônios, dos cutitas, ou seja, querido, eu não sei se foi das convicções que você tem, eu não sei se foram princípios que às vezes o teu avô, a tua mãe colocou, mas algumas coisas que nós herdamos e que a gente continua adorando aqui, mas também seguindo aqui, mas também com o amuleto aqui, com a coisa da sorte aqui, com o signo aqui, com o patuá aqui. Não, querido, Jesus é o único, Ele não divide a adoração dele com ninguém. Então eu peço, querido, peça perdão do teu jeito. Fala: Senhor, acha o meu coração, eu quero te chamar a atenção nessa noite, eu quero te chamar a atenção nessa noite. Me santifica, purifica, abre o teu lábio, querido, e se acerte com Jesus. Eu quero, Pai, junto com a tua noiva, junto com a igreja amada, Pai, o Senhor ama a tua noiva, Pai, o Senhor ama a tua igreja, Pai, o Senhor a escolheu, o Senhor a chamou, é o Senhor quem cuida, a igreja é tua, Pai, mas nós em uma só voz, Pai, nós queremos, Pai, pedir perdão pelos nossos outros amores, Pai, nos perdoa por tudo aquilo que tem dividido a nossa adoração, nos perdoa por tudo aquilo que tem dividido, Pai, a nossa atenção, o nosso foco. Pai, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Que o sangue de Jesus, Pai, passe por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, mostre em cada coração aquilo, Pai, que é outro amor, aquilo que está concorrendo, aquilo que o Senhor não está agradando. Pai, nós não queremos que isso mais faça parte da nossa vida. Não, nós queremos, ó Pai, ser limpos disso. Nós queremos adorar o único Senhor, o único Salvador, o único Filho de Deus, o único que morreu e ressuscitou, o único intercessor. Só o Senhor, Pai, tira tudo isso que te desagrada, tira tudo isso que nos impede de fluir no Senhor. Perdoa a tua igreja, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Agora eu queria, querido, que você declarasse junto com a equipe. Para não, gente, para não. Abre a tua boca, querido. Foca aí. Corpo, alma e espírito. Foca aí.
Senhor é santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, você que ora em línguas, eu queria que você agora começasse a declarar isso em línguas. Você que ora em espírito, eu quero que você declare isso em espírito. Entra numa atmosfera diferente, entra numa atmosfera do céu, entra num lugar chamado para fazer a diferença, num lugar sobrenatural. Você que não ora, que ele continua declarando aleluia, mas você que consegue cantar em espírito, declare isso em nome de Jesus. Só no instrumental, mas pegado. Pegado, vai, Duda, vai. Vai, vai. Abra a tua boca. Você que ora em línguas, você que ora em espírito, eu queria que você entrasse num lugar diferente nessa noite. Eu queria que você acessasse um lugar diferente.
presença do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Querido, só para encerrar, você que está enfermo, que você precisa de... Você está doente, e se você acredita que Deus pode te curar, que Ele tem autoridade, eu queria que você viesse aqui na frente correndo. Louvor não para não, louvor, vocês não param nunca mais. Você que está doente, que deseja uma oração, você que acredita, eu quero que você venha aqui na frente. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Aqui com a pastora Ana, por favor. Jesus, Pai, nós liberamos do céu, Pai, nós liberamos do céu, Pai, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece a necessidade, Pai, nós declaramos cura, todo espírito de enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus, declaramos, ó Pai, restauração, cura sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqueles que precisam de libertação, que o Senhor envie teu anjo agora. Pai, aquele que está com a vida opressa, que o inimigo tem tomado conta, Pai, que o Senhor envie o seu anjo agora sobre a tua igreja, num ambiente de glória, a restauração, a libertação, a cura. Então não deixa, Pai, não deixa ninguém nesse lugar. Passa com os teus anjos, passa, Senhor, queima tudo aquilo que não é teu, queima tudo aquilo que não é teu, Senhor, queima tudo aquilo que não é teu. Queima tudo aquilo que não é teu, Senhor. Nós queremos ser uma igreja restaurada, uma igreja limpa, uma igreja sadia, uma igreja curada, uma igreja que chama a atenção do céu. Pai, eu quero reafirmar isso aqui. Cada um foi marcado com o óleo do Senhor. Nós cremos pelo poder da fé, por aquilo que a tua palavra diz, que com a unção do óleo dos presbíteros, que as enfermidades sairiam. Nós unidos concordamos com a restauração e com a cura dessas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Só quem crê dá um aplauso bem forte ao Senhor. Pode sentar, querido, por favor. Querido, minha oração é que você não viva só um momento, um culto,
mas que você saia desse lugar querendo ser aquele que chama a atenção do céu. Amém? Que a tua segunda-feira chame a atenção do céu. Que a tua terça-feira chame a atenção do céu. Que a nossa vida, em todo o tempo, possa ser uma vida que atraia a presença do céu. Amém? Preciso concluir isso aqui. Tenho alguns recados importantes. Semana nós temos GPS. Tem sido bênção, queridos. Nós temos vídeo, hoje não, né, gente? Nós temos vídeo do encontro, hoje também não? Tá bom. Queridos, no meio da semana tem aí, na bio do Instagram, tem os links, tem o link, tem todos os endereços, ok? Se você quer frequentar algum, participar de algum, são grupos pequenos que a gente faz nas casas. Ache um perto da sua casa, você está convidado. Entra lá, tem o telefone, tem o contato. Participe, isso é bênção. Quinta-feira nós temos culto, tem sido muito abençoado. Quero que você venha quinta-feira. Sábado nós vamos ter o culto dos jovens. Ontem eu fiquei sabendo de muitos talentos. Muitos talentos. Ainda bem que sobe a nossa adoração como incenso, não sobe como melodia. Tô brincando, glória a Deus, né, queridos? Os jovens ficaram aí até tarde, foi bênção. E domingo à noite, quero muito que você venha. Vai ser, sempre é, Deus sempre faz alguma coisa. A gente não sabe o que, mas Ele sempre faz. Amém? Encontro. Final de agosto. Você que não fez, você que ainda não fez sua inscrição, quero te motivar mais uma vez a você participar. É algo que tem transformado vidas. Já temos muitas inscrições. Hoje eu falei com o pessoal de Barretos, já estão com passagem comprada, vão estar aqui conosco, vão ajudar nossa equipe. Então é um pessoal que, sabe, se esforça, sai de lá para vir aqui para ministrar. Querido, é só sábado, sexta-noite, você não vai perder teu serviço. Sábado, você arruma alguém para ficar no teu lugar, entendeu? Fala com o teu chefe, tem mais de um mês ainda, você negocia. Mas é sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo, é aqui na igreja. Quero muito que você faça o encontro, não deixe, é bênção demais. E você também que quer se batizar, dê o seu nome no batismo, ali na secretaria. Nós estamos pegando, depois em setembro nós vamos ter nosso batismo, já está certo. Liderança, amanhã, 19 horas, tem reunião com vocês aqui na igreja, ok? Mais algum recado? Vem ver, tem vaga ainda? Nossa, vocês estão bonzinhos dessa vez. Queridos, é numa chácara, tá? 40 quilômetros daqui, é para aqueles que são fominha mesmo. É um sábado, o dia inteiro, vai começar às 9 horas da manhã, não, 10 horas, né? 9 horas. 9 horas da manhã e vai até a hora que Deus quiser. Sem comida, tá? Você vai para jejuar, tá, querido? Você vai pagar e vai jejuar. Pagar, você está pagando para a comida que você vai ter depois. No finalzinho do dia, nós vamos entregar o jejum junto e nós vamos ter um tempo de comunhão, vai ser bênção. Em nome de Jesus, amém? Mas quero te convidar, tem vagas limitadas, não sei nem como é que tem vaga ainda, glória a Deus. Fique de pé. Pessoal que precisa de uma oração, está a nossa equipe aqui. Você veio, precisa por algum motivo, alguma causa, venha, não vai embora sem receber a tua oração não, ok? Levante sua mão bem alto, fala: Senhor Jesus, obrigado pelo culto, pela minha vida, pela família, pelo Nova Mutum, por Mato Grosso, pelo Brasil. Nós queremos ser os intercessores, ser os fiéis, ser os verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos encontre. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Me dê uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus.
Amém. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade de Deus Espírito Santo esteja com vocês, hoje e por todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, ótima semana. Dê 25 abraços. Não sai sem abraçar não.